um detalhe interessante, irmãos, no livro dos Salmos, que é importante ser frisado aqui antes de nós seguirmos, pela própria leitura que o pastor fez. Você percebe que nós temos ali altos e baixos, né? A glória, a confiança, daqui a pouco o medo, o pavor. E ele fala: o que o Senhor vai fazer da sua misericórdia, Senhor? Onde está? Acabou. E de repente encerra o salmo dizendo: bendito seja o Senhor de eternidade a eternidade. Parece um término abrupto, né? No salmo. É bom lembrar que o saltério ele é dividido em 5 partes, ou melhor, são 5 livros dentro do saltério, né? O saltério, ele é uma discussão interessante, eu não vou me deter muito nisso, só para conceituar melhor. Esse é o salmo que a gente vai trabalhar agora também. Então, vamos entender um pouco como funciona a estrutura do salmo. Então, o salmo, ele tem essa característica, ele é dividido em 5 livros. Você tem o saltério, que são 150 salmos, e dos 150 salmos eu tenho 5 livros, certo? Cada livro, se você abrir sua Bíblia comigo, por favor, volte lá no salmo, vamos lá para o salmo de número 41, por favor. Salmo de número 41, que é o salmo que termina o livro 1. Veja, certo? Quando você pega a sua Bíblia, você vai para o salmo 42, tem o livro 2. Está anotando aí? Livro 2. Então, termina o livro 1 no salmo 41. E veja como é que termina o salmo 41. A última frase do salmo 41. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para a eternidade. Amém e amém. Aí, eu tenho o livro 2, que começa no salmo 42, certo? E vai até o salmo 71. Vamos lá, né? Só para não ter rapidamente aqui. Acho que é isso mesmo. É o 72, desculpa. É o 72. Termina o livro 2 no salmo 72. Aí você vai para o salmo 73, está escrito livro 3. Ok? Então veja como é que termina o salmo, o último livro do livro, o último versículo, ou melhor, os últimos versículos do salmo do livro 1, do livro 2, melhor dizendo. Veja o verso 18 até o 20. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígio. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Você percebe que eles são muito parecidos. A conclusão do livro 1, Salmo 41, a conclusão do livro 2, o Salmo 72. Agora, o Salmo 89, ele é o último salmo do livro 3, certo? Ele é o último salmo. O salmo que o pastor Alberto leu é exatamente o último salmo do livro 3. Vamos voltar lá nele, por favor. Você vai ver que o Salmo 90 começa com... Está lá, livro 4. Então, veja como é que termina, o verso 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Então, é por isso que mesmo meio complexo, ele termina da mesma forma, porque ele conclui um livro do saltério, certo? E aí, do Salmo 90, eu vou até o Salmo 106, que é o término do livro 4, certo? Vamos lá comigo, 106. Salmo de número 106, que é o último livro, último salmo do livro 4. Você vai ver que o livro 7, irmãos, o livro 5, ele começa no Salmo 107. Você pode ver a página aí, livro 5, página, no caso, livro 5, Salmo 107. O último verso do Salmo 106 diz assim, o verso 48, bendito seja o Deus, o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, todo o povo diga amém, aleluia. Você entende? Então, é a mesma conclusão de todos os livros do saltério. Só tem um detalhe interessante, é que no livro 5 especificamente, nós esperaríamos que fosse concluído 150 do mesmo jeito. E não é assim. Todo ser que respira, louve ao Senhor. É assim que o Salmo 150 termina. Só que ele tem um detalhe diferente. Veja, qual o detalhe? Vamos lá comigo para o Salmo 150, voltando aí 5 salmos, ok? Então, do Salmo 150, só relembrando aqui um detalhe, quantos livros do saltério eu tenho? 5. Né? O primeiro, Salmo 41, termina o livro 1, o livro 2 termina onde?
72, o livro 3 termina onde? 89, e o livro 4 termina no 106. E o livro 5 começa no 107 e vai até ao 150. E eu não tenho a mesma conclusão que eu tenho nos outros. O que é que eu tenho? Eu tenho 5 salmos de doxologia, porque todo livro termina com uma doxologia, um louvor ao Senhor. Ao invés de concluir com uma outra doxologia, ele propõe 5 doxologias, que é exatamente concluindo os 5 livros do Saltério. Então perceba, volte comigo, por favor. Eu tenho 150, 149, 148, 147 e 146. Ok? Então 146, veja a primeira palavra do 146, aleluia. Qual a última palavra do 146? Aleluia. A primeira palavra do Salmo 147, louvai ao Senhor, que é aleluia. E aí a última palavra do Salmo 147, aleluia. A primeira palavra do Salmo 148, aleluia. A última palavra do Salmo 148, aleluia. Primeira palavra do 149, aleluia. A última palavra, aleluia. 150 começa com aleluia e termina com aleluia. Eu tenho então uma doxologia, 5 doxologias concluindo o Saltério. Certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu volto para o Salmo 89, em particular, voltemos lá para ele, por favor, para esse Salmo. Quando nós voltamos ao Salmo de número 89, você vai perceber um detalhe interessante, né? Esse é um Salmo, irmãos, é o Salmo que é conhecido como o período do cativeiro, né? Então, e o centro, é o período mais cruel da história, do que termina no 89. Certo? É o período mesmo do maior sofrimento. Ele diz, a coroa do rei foi jogada no chão. É o período em que foi lançado no pó o governo. E aí, qual a esperança de Israel quanto a isso? Qual a esperança que eles têm de que eles não vão ser destruídos? A esperança é os termos do pacto da graça. A nossa esperança diante da nossa miséria está na fidelidade do Senhor. Ele fez um voto a Davi e ele não vai falhar. Ele fez uma promessa a Davi e ele não volta atrás. Ele tem uma expressão que diz assim, eu não serei falso a Davi. Eu não serei falso a Davi. Você vai perceber que no Salmo de número 90, irmãos, como é que começa o Salmo de número 90, que é o início do livro 4. Começa assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E da tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Israel não tinha em quem confiar, a não ser na realidade inequívoca de que o Senhor é fiel e o que Ele disse, Ele cumpre. De geração em geração, Tu tens sido o nosso refúgio. A fidelidade de Deus é o grande ponto. Voltando para o nosso tema do pacto,
Por que essa estrutura é tão importante aqui do Salmo 89, irmãos? Porque ele encerra um contexto em que Israel está diante da punição da parte de Deus por causa do pecado. Israel aqui foi lançado para fora e para as nações por causa do pecado, e Deus então se irou contra eles. E você imagina, irmãos, 3 elementos que formam uma nação, especialmente Israel, foram destruídos. Israel, para ser uma nação, precisava de um rei, o trono está vazio e a coroa foi jogada no pó. É necessário que haja um templo, o templo foi devastado no cativeiro. É necessário que tenha uma terra, eles foram destruídos e arrancados da terra e lançados para uma terra que eles não conheciam. Israel estava destituído de esperança. O pecado, a ira de Deus se manifestou sobre eles. Qual é a esperança de Israel? A esperança de Israel e da igreja é somente uma: o pacto da graça. O Senhor não vai mentir. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Aquilo que Ele disse, Ele fará. E essa é a única expectativa da igreja. Salmo de número 89, verso 3, voltemos então para o texto especificamente em que nós vamos começar a trabalhar. O Salmo diz assim: pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade, tu a confirmarás, verso 2 eu estou lendo, tu a confirmarás no céu, dizendo, aí verso 3, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. E jurei a Davi, meu servo. Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Verso 35, dê uma olhada lá, por favor, diz assim: uma vez jurei por minha santidade. Serei eu falso a Davi? Fiz uma aliança com o meu servo. Se você abrir a Bíblia ainda comigo, sem desmarcar o Salmo 89, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 45, Paulo diz assim: o último Adão era espírito vivificador. Vamos olhar lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 45. O último homem, o último Adão, ele é espírito vivificador. Ele fala do primeiro homem e do último homem. Lembre-se, o primeiro homem no caráter representativo. E Jesus não é o último homem, porque nasceram outros homens após ele, mas como representante nasceu o último. Nasceu o primeiro Adão e nasceu o segundo Cristo. Por isso ele é chamado o segundo Adão, como a Escritura nos mostra claramente. Então, rapidamente, antes de nós adentrarmos no texto, preste atenção um pouco como nós vamos discorrer esse assunto com os irmãos. Lembrando um pouco daquilo que estudamos até aqui, para que o pacto da graça fique ainda mais claro para nós. Como Deus fez homem reto, irmãos. E entrou em aliança com ele, proibindo-o de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob a pena de morte, seja ela morte natural, espiritual e eterna, e prometendo a ele, no caso de obediência contínua, vida até a extensão última dela. Mas o homem não durou uma noite, ele se apagou, esquecendo da vontade de Deus. Ele se revoltou da aliança do Senhor, contra a aliança do Senhor. Ele se revoltou contra o seu Criador e contra o seu soberano Deus, cheio de misericórdia e bondade, que lhe deu todas as coisas. Ingratidão passou a ser agora a marca do homem caído. Não há gratidão nos seus lábios. Dessa maneira, sua miséria, ela é literalmente, ela é devida ao fato dele ter quebrado o pacto que Deus fez com ele, o pacto das obras. E no estado que agora ele se encontrava de total morte, ele e todos os seus descendentes se manteriam para sempre nele, no estado de completa condenação. Se Deus, nas profundezas
maravilhosas do seu amor extraordinário e da sua graça, não tivesse estabelecido desde toda a eternidade um método para restaurar esse homem. Lembra do pacto da redenção que nós vimos ontem à noite. Entrando em aliança com o seu próprio filho, o segundo Adão, o cabeça e representante daqueles que foram destinados para serem o seu povo, herdeiros dessa salvação. Dessa maneira, então, irmãos, a restauração do homem, não é, desde o primeiro passo até o último passo, desde o início até o fim, é devido completamente ao fato de Deus ter feito uma aliança com o Filho na eternidade. A única, veja, a nossa salvação, a nossa esperança repousa exclusivamente no fato de Deus ter feito uma aliança com seu Filho na eternidade. E todos os mistérios da nossa salvação estão escondidos ali. Só não entendeu o pacto da graça. Como o pacto da redenção foi estabelecido, eu não consigo vislumbrar a glória dessa obra de Deus sobre nós. No Salmo 89, verso 2, é feita uma menção, irmãos. Veja assim o verso 89, 2. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. Que imagem interessante, né? Ele usa a palavra fundada aqui. Eu não sei como é que é a versão, porque eu percebo que a versão aqui é um pouco diferente, né? Como é que está escrito aí o verso 2, irmãos? Então não é exatamente isso. Vamos lá. Acho que, porque eu percebo que há uma versão diferente. Na minha versão diz assim, pois disse eu... 2. O que é que diz aí o verso 2? Vai dar certo. Bem, então eu vou... Veja aí, agora vai. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo. Veja que coisa, aí a palavra edificada, aqui na minha versão fala fundada, não é? E perceba, irmãos, pois diz a benignidade, veja, irmãos, ele faz a menção de um prédio de misericórdia, um edifício que foi levantado, veja, um fundamento, uma cidade que foi construída. Que pressupõe que, irmãos? O que é que fala desse fundamento da misericórdia, dessa edificação da misericórdia? O que é que pressupõe? O que ele está se opondo? Às ruínas miseráveis do antigo pacto. Com a queda de Adão, nós não encontraremos misericórdias naquele pacto. Aquele pacto agora caiu, ele ruiu, ele está em ruínas, escombros. E o Senhor levanta um novo edifício chamado misericórdia, graça, bondade, compaixão. É o novo edifício. Livre graça e amor está na base desse prédio. Para todos eles. Veja, a menor pedra, a maior pedra desse edifício é misericórdia para nós. Da base até o topo, do fundamento até o fim, tudo é riqueza de misericórdia e livre bondade para eles. E qual é a base, irmãos? Literalmente, é o pacto de Deus que ele fez com Davi. Aí vem o verso 3. Como é que esse edifício é levantado? Veja o verso 3 comigo. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo.
A base está aqui. Eu fiz uma aliança com o meu escolhido. E jurei a Davi, meu servo. Ora, é interessante notarmos, irmãos, 4 coisas devem ser consideradas nesse texto aqui rapidamente, para nós compreendermos um pouco desse pacto. O fundamento no qual esse edifício ele é levantado. Um pacto divino, um pacto seguro. O primeiro pacto feito com Adão para a felicidade do homem era um edifício de bondade, era um edifício de fartura e de liberalidade, mas não um edifício de misericórdia. Porque o homem não estava em miséria quando ele foi criado. Quando o pacto foi feito com ele, o homem não estava em pecado. O pacto das obras feito com o primeiro Adão foi assim. Só que esse edifício rapidamente logo caiu em ruínas, porque foi feito com o homem. Esse homem que é o quê? Suscetível à mudança. O seu pé vacilou, o pacto foi quebrado, o edifício tombou em 1 minuto. Não havia mais lugar seguro para Adão e sua raça. Nenhum deles poderiam encontrar proteção naquele pacto. Ali só havia ruínas e não havia proteção contra a ira de Deus. Esse é o grande ponto. E eles não virão ao pacto da graça por si mesmo. Esse pacto da graça é outro pacto, de natureza diferente. É o pacto de vida eterna e salvação para pobres pecadores. A semente espiritual do cabeça do pacto. E foi dada a eles, irmãos, de livre graça e misericórdia. E lá eles são libertos da maldição da lei e da ira de Deus para sempre. Eles são livres disso. Essa revelação, irmãos, e essa oferta desse pacto aos filhos dos homens é chamado de evangelho. O anúncio para os homens é chamado de evangelho. O evangelho é pregado. Esse é o evangelho do pacto. Anunciando o que aos homens? As boas novas de vida e salvação para os pecadores que estão arruinados. Olha, vocês estão vivendo nos escombros da lei, vocês estão mortos nos seus pecados, mas há um edifício seguro, limpo, que vai lhe proteger. E esse edifício tem por base, do início ao fim, misericórdia e graça. Corram para ele. Fujam de lá. Quais são as partes que foram contratadas nesse pacto? Vamos lembrar aí da estrutura do pacto, né? Então vamos usar o mesmo esquema do pacto das obras. Quais são as partes contratadas nesse pacto? Olhando para o verso 3, ele diz: eu fiz aliança com o meu escolhido. Segundo 1 Coríntios 15, 45, esse é o último Adão. Lembra-se que Davi, irmãos, ele não é o ponto em questão aqui. Lá, por exemplo, no texto de Ezequiel 34, que Davi já havia morrido há muito tempo, no texto de Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 15 em diante, você vai encontrar exatamente isso, que é prometido que Davi, meu servo, reinaria. Claro que não era Davi que ia ressuscitar. É uma péssima notícia para o dispensacionalista. Ele está se referindo a Cristo Jesus, filho de Davi. Lucas vai dizer que quando Cristo chega, ele diz assim: ele se assentará no trono de Davi, seu pai. Mateus, no capítulo 1, quando descreve a genealogia de Cristo, diz: filho de Davi, filho de Abraão. Ele vai se assentar no trono de Davi, seu pai. Irmãos, tanto os céus quanto a terra estavam envolvidos nesse pacto. Porque houve guerra. É por isso que esse pacto, em muitos lugares dos profetas, é chamado pacto de paz. Havia um conflito entre os céus e a terra. Havia inimizade.
Por isso é um pacto de paz entre eles. De acordo com o interesse de ambos, as partes são contratadas. Do lado dos céus, o próprio Deus. Qual é a primeira parte do pacto? O próprio Deus. A parte que vai propor sempre ele. Eu fiz uma aliança. Assim como ele fez com Noé, assim como ele fez com Adão, assim como ele fez com Abraão, assim como ele fez com Moisés, assim como ele fez com Davi. Eu fiz uma aliança. A mesma coisa aqui. Eu fiz uma aliança. Ele é o propositor, ele é aquele que faz a proposta do pacto. Eu fiz uma aliança com o meu escolhido. E quem é que faz a aliança, irmãos? É o ofendido. O ofendido propõe uma aliança. É por isso, irmãos, que o movimento do pacto procede dele. É engraçado que é assim que a Escritura nos ensina, né? Se o teu irmão te ofendeu, vá a ele. Mas como pode? Foi assim com o nosso Deus. E não se compara. Nós ofendemos ao Senhor e o ofensor, o ofendido, é que estabeleceu a paz. Foi o ofendido que estabeleceu a paz. O Pai das misericórdias. Ele olha para o mundo perdido, irmãos. Aquele que tinha sobre o mundo o seu arco de ira, as suas flechas de ira. Agora, ele olha para esse mundo com misericórdia. Para que seja mostrado ao miserável a sua graça. Lembra do casamento que eu falei, da dificuldade, que a justiça disse, eu sou contra esse casamento? Voltemos a esse momento. A justiça se coloca no caminho da maneira como esse pacto ia ser feito. Ao menos que o método seja encontrado para que ela seja satisfeita. Não haverá uma passagem do fluxo da misericórdia. A misericórdia está às portas batendo, mas ela não pode me alcançar. Porque a justiça não permite. Ou a lei é satisfeita e a justiça satisfeita, ou não haverá misericórdia. As pessoas pensam em misericórdia como Deus que vai olhar para o pecador, dar um tapinha nas costas, está tudo resolvido. É necessário, porque se ele fizer isso, ele deixa de ser Deus, porque ele não é mais santo, e como santo, ele é justo. Se a sua justiça não for satisfeita, não haverá salvação. Então, gloriosa verdade, irmãos, gloriosa verdade. Se você voltar comigo lá para Romanos capítulo 5, não desmarque o Salmo, por favor. Romanos capítulo 5, por favor. Preste bem atenção nesse texto, irmãos. Como o apóstolo Paulo aqui, de maneira belíssima, descreve o primeiro e o segundo Adão. Romanos capítulo 5. Diz assim o texto. Já podemos ler só apenas o verso 18 até o verso, ou melhor, vamos pegar o 19 ao 21 apenas. Diz assim, olha. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E veja o detalhe do 21 agora. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna. A graça vai reinar por meio do quê? Pela justiça. A graça, irmãos, ela não é algo que o Senhor vai fazer por você sem que a sua justiça seja satisfeita. Para que Ele me perdoe livremente, Ele precisa ter sua justiça satisfeita. É por isso que ninguém pode perdoar pecado se não for Deus. É por isso que Moisés, quando fala do pecado de Israel, ele diz assim no livro de Números,
Senhor, mostra a tua força e perdoa os nossos pecados. É por isso que a Escritura vai dizer, só Deus pode perdoar pecados, porque para perdoar pecados ele tem que se voltar contra ele mesmo. Ele não perdoa pecados se voltando contra o homem, ele se volta contra ele mesmo. A sua ira se volta contra ele mesmo para salvar o seu povo. O Deus que se fez homem e recebeu sobre si toda a sua indignação e reto juízo. É por isso que ninguém tem esperança, não haverá esperança se você tem Deus por inimigo. Ninguém vai poder te livrar dele. Mas se você tem Deus por amigo, ninguém poderá te fazer mal. Por isso Paulo escreve, se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse se aí, esqueça que não é um se condicional, é uma declaração, tendo em vista que Deus é por nós. Quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, ninguém se opõe a nós. Então, o Pai, irmãos, vai dizer, então é dito isso, veja, o primeiro pacto de Adão não poderá cumprir esse propósito. É necessário outro expediente. As criaturas perdidas não podem contratar por si mesmo. Se alguém não tomar o seu lugar, eles vão perecer. Eles não podem escolher. Eles não podem tomar a posição por si mesmo. E aí o Senhor diz, eu escolherei um por eles. E eu farei um pacto com o meu escolhido. Eu vou escolher um do meio deles. Era por isso que Jesus precisava ser israelita. Eu escolhi um do meio deles. Do lado do homem está o escolhido de Deus. O escolhido. Porque a palavra aqui de Deus está no singular. Escolheu o filho, o último Adão. O único que era capaz de tomar o lado dos homens. Quem mais poderia ser a escolha do Pai para realizar tal obra? Nenhum anjo, irmãos, nenhum homem era capaz de fazer. Somente o Todo-Poderoso. No mesmo Salmo de número 89, verso 19, presta atenção comigo no texto. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer. Do meu povo exaltei um escolhido. A um eu dei o poder de herói. Eu escolhi um dentre vocês. O texto de Isaías, no capítulo 42, irmãos, por favor. Isaías 42, o verso 1. O profeta Isaías diz assim, preste atenção nas palavras do Senhor. Isaías 42, 1. Eis aqui meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Eis aqui o meu escolhido, o meu servo. Do lado de Deus, do lado dos homens, está estabelecido. Agora o fazer o pacto entre as partes, irmãos. Ele diz, eu fiz aliança com o meu escolhido. O Pai, o Filho, fez esse pacto entre eles. Que coisa interessante. O acordo estava completado por mútuo acordo. Ambos assinaram. Os termos estavam nas mãos de ambos. Estavam fixados. E o contrato estava terminado ali, fechado. E diante deles, veja só, não é? Até mesmo o pacto das obras, irmãos, entre Deus e o primeiro Adão foi feito antes de nós respirarmos o primeiro ar.
Assim, o pacto da graça foi feito. Antes aqueles como eu e você, objetos da misericórdia, existíssemos, esse pacto foi firmado antes mesmo de existirmos. E por isso, irmãos, você deve ter consciência disso. Em referência a Deus fazer um pacto, o Senhor está dizendo, não é um pacto de mim mesmo. Veja, o Senhor está dizendo literalmente, o Senhor está colocando o pacto que eu estou fazendo. Não imagine que o Senhor está dizendo que esse pacto não tem termos, não tem acordo e não tem partes. O Senhor fez um pacto com o seu escolhido. E tudo foi estabelecido por Ele. O que é que sobra para nós, irmãos? O que é que sobrou para nós? Vamos voltar lá para Isaías 55, por favor. Agora, Isaías 56. Preste atenção no verso 6. Isaías 56, verso 6 diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Veja, os estrangeiros que serão salvos são os que abraçam a minha aliança. São os que creem na minha aliança. Os que creem na promessa. Os que consentem, irmãos, com aquilo que foi feito entre o Pai e o Filho. E é por esses que Cristo se colocou para vir. Esse é o pacto. Se você olhar ainda no Salmo, por favor, Salmo de número 50, agora, preste atenção no verso 5 desse Salmo, a beleza da linguagem pactual no Salmo de número 50 diz assim, 50 verso 5, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Eles colocam suas mãos pela fé na cabeça do sacrifício. E a culpa deles vai para o sacrifício. E a justiça dele é imputada sobre eles. Espiritualmente, eles são salvos, porque Cristo levou sobre si a nossa culpa, e o Senhor imputa sobre nós a sua justiça. É como diz a carta de Paulo ainda aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, verso 21, Paulo diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Desde o princípio, é assim que o Senhor estabelece a fonte do seu pacto, feito na eternidade, manifestado em Cristo Jesus. Por que é assim, irmãos? E aqui nós vamos partindo já para o fim, para vocês entenderem um pouco mais dessa realidade. Considere o seguinte, por favor. A justiça de Deus não poderia admitir a misericórdia para os pecadores perdidos, senão por meio de um pacto. Porque nesse pacto, a honra da lei pela obediência e sofrimento seria provido. Não poderia haver misericórdia para com os pecadores perdidos se não fosse por meio de um pacto. Salmo 40, por favor, veja que está escrito lá. Mais uma vez, Salmo 40, versos 6 e 7, diz assim o texto sagrado. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis-me aqui, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. No rolo do livro está escrito ao meu respeito.
O pacto que foi quebrado em Adão, né? Os que quebraram esse pacto devem morrer sem misericórdia. Sem misericórdia. A menos que a salvação para eles seja trazida por meio de um outro pacto, que vai reparar essa brecha que nenhum outro poderia fazer, senão o escolhido do próprio Deus. A brecha não poderia ser reparada. Segunda coisa importante, toda a nossa relação, toda relação de salvação entre Cristo, irmãos, e nós é fundada nesse pacto. Eu não tenho como compreender a salvação e o evangelho se não for por meio do pacto da graça. Veja, Cristo obedeceu e morreu. Mas qual é o benefício que os anjos tiveram? Que benefício os anjos tiveram da morte de Cristo, irmãos? Eles ficaram sem esperança. Por tudo, mesmo Cristo tendo morrido, eles ficaram sem esperança. Por que eles ficaram sem esperança? Porque Cristo não morreu pelos anjos, ele morreu pela descendência de Abraão. Está lá, Hebreus capítulo 2, verso 16. Ele não morreu pelos anjos, ele morreu pela descendência de Abraão, com quem Deus havia feito um pacto lá no capítulo 15 e 17 do livro de Gênesis. A morte de Cristo não tem nenhum efeito para aqueles com quem ele não fez aliança. Os anjos não têm nenhum benefício. Somente os eleitos de Deus, aqueles da descendência de Abraão. Outro aspecto interessante é que o desígnio, irmãos, o desejo, a ordem de fazer esse pacto, né, literalmente, não é, era para que ele fosse um canal da misericórdia redentiva, no qual haveria um rio riquíssimo, poderoso, que correria para a vivificação, purificação, para a bênção, para a fruição, para a perfeição do povo eleito. Povo que estava amarrado pela morte, debaixo da maldição do primeiro pacto. A misericórdia será edificada para sempre. Salmo 89, de novo, no verso 2, diz assim: pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás no céu, dizendo, fiz aliança com meu escolhido. Isso foi o desígnio do Pai, irmãos. Isso foi o desígnio do Filho. Para que o canal da misericórdia alcançasse aqueles que estavam mortos. Esse é o único canal designado pela infinita sabedoria de Deus, para que a criatura pecadora encontre um rio que flui livremente com a misericórdia redentiva. Todos os outros canais estão secos. Todos os outros canais estão secos. O único que flui uma água viva, redentiva, é o canal do pacto da graça, que flui e por onde passa leva a vida. Esse é o grande passo e a esperança de todas as eras, irmãos. Esse é desde o princípio. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Foi isso que Abraão disse lá em Gênesis 22, verso 18, né? Quando disse, em teu nome todas as nações da terra serão abençoadas. A lei cerimonial e as profecias de Cristo apontavam claramente para esse momento. Os crentes do Antigo Testamento construíram sua fé na misericórdia de Deus. E desde aquele tempo, irmãos, tem sido cada vez mais claro e revelado com mais clareza no Evangelho a beleza dessa obra. A Igreja do Senhor, ela surgiu com base na misericórdia de Deus. Na misericórdia de Deus. A Igreja do Senhor é fundada nisso. Fora do pacto da graça, eu não teria como ser salvo.
eu não teria como ser salvo. Então, você imagina, irmãos, assim, o pacto da graça é literalmente uma carruagem com cavalos que leva o seu povo. O evangelho é o que convoca as pessoas para subirem na carruagem. A pregação e a fé é o meio pelo qual eles vão subir na carruagem. E o Senhor vai levá-los para a Terra Santa, em proteção. Carruagem é o pacto da graça, o evangelho é a convocação para subir nesse pacto, a fé é o meio de entrar nesse pacto. E o arrependimento. Qual a esperança que Israel tem aqui no meio da tragédia do cativeiro babilônico, irmãos? É na liberdade da misericórdia redentora. O Senhor não depende de mim para ter misericórdia de mim. Há uma fonte de misericórdia aberta para as criaturas pecadoras. E não foi apenas providenciada para eles, irmãos, mas foi providenciada para eles sem nenhum mérito da parte deles. Sem que eles pudessem fazer nada. O pacto da graça foi feito entre o pai e o seu próprio filho, como parte contratada, que fez isso para a salvação, irmãos, daqueles que não sabiam de nada sobre isso. Aqui está a livre e gloriosa graça de Deus. Outro aspecto importante é alguma coisa vã se manter nas ruínas do antigo edifício, que é o pacto das obras, e esperar a misericórdia lá. Eu vou sem Cristo, eu vou vivendo a minha vida aqui. Eu sou pecador, mas eu faço coisas boas e na hora Deus vai me salvar. Eu não posso, ali eu não tenho, se eu rejeito a Cristo, eu não tenho como esperar misericórdia da parte de Deus nesse mundo. Como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, o homem não é justificado pelas obras da lei. É evidente, irmãos, que os homens devem ter misericórdia agora. Eles devem provar dessa misericórdia agora. Eles devem correr para essa misericórdia agora, ou eles estarão arruinados para sempre. Se o edifício da misericórdia, irmãos, se o edifício da misericórdia fosse, de alguma maneira, fechado para os miseráveis, não teria esperança para nós. Se o edifício da misericórdia fosse feito sem o fundamento que é aqui estabelecido, sem a graça, sem a bondade de Deus, nós não teríamos esperança. Não espere misericórdia no pacto das obras. Eu gosto muito das palavras de Michael Horton, quando diz assim, quando nós nos achegamos diante de Deus sem Cristo, lembra lá do texto de Êxodo 19 no Monte Sinai, raios, trovões, relâmpagos. Aí o povo disse, Moisés, fale tu conosco, não deixe Deus falar diretamente conosco. É preciso um mediador, porque senão nós vamos ser destruídos, porque nós vamos morrer se for assim. Michael Horton pega esse e diz assim, onde Deus se revela sem Cristo, só há raios, trovões e pavor. Só há salvação onde ele se apresenta em Cristo. Em Cristo. Não espere
misericórdia no primeiro pacto. O Monte Sinai mostra somente trovões e relâmpagos, a voz da trombeta cada vez mais alto e a voz das palavras que os pecadores devem levar: culpado, culpado, culpado. Não a voz de misericórdia e graça, senão do Monte Sião. É de lá que vem a misericórdia. É estranho. É natural para o homem querer ficar naquele pacto das obras. A primeira coisa que Adão fez quando pecou foi fazer com as próprias mãos uma vestimenta para si mesmo. Deus depois vai vesti-lo com pele de animal. Mas a primeira reação dele foi: eu tive medo, me escondi, e depois eu fiz vestimenta para mim, porque eu vi que estava nu. A primeira reação do homem caído é fazer com as próprias mãos, com as suas obras, com a sua justiça, o que cobre o seu próprio pecado. Como é interessante isso, irmãos. O Senhor disse: não há esperança para o homem dessa forma. E ele fez um novo edifício da misericórdia. Os homens caídos não vão ver esse pacto. Eles vão querer mudar a vida no pacto das obras, naturalmente. Então o nosso pai Adão, irmãos, ele estava bem guardado no primeiro edifício. Uma vez que aquele edifício ruiu, caiu, está em ruínas, ele não tem mais para onde ficar, senão ter que ser expulso de lá. Veja a misericórdia de Deus. Saia daqui e não volte por esse caminho, porque pelo caminho da tua obediência você não tem mais acesso. O caminho foi posto: nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. E vem o convite final, irmãos. Abandone o antigo pacto e se apegue ao novo pacto, para que você possa entrar na salvação. Apegue-se a Cristo, creia nele, porque ele é dado, irmãos, para a aliança do povo. O próprio texto de Isaías, no capítulo 42, verso 6, veja as palavras ainda do profeta, dizendo assim, Isaías 42, versículo 6, diz assim o texto sagrado: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. O Senhor diz: eu vou fazer de você, de Cristo, o mediador da aliança. Você será aquele. Ele foi dado como aliança para o povo. E é por isso que o acordo é feito a você. Venha a ele. Isaías 55, verso 3. Veja o convite que é feito a todos nós dessa maneira. Irmãos, Isaías 55, versículo 3, diz assim a palavra do nosso Deus: inclina os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a quem? A Davi, o meu servo. Veja o chamado, irmãos. Inclina os teus ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste, sabe qual é a base dessa aliança? Nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. As fiéis misericórdias prometidas a Davi. Quem fez o pacto? O Pai, Deus. Com quem? Com seus escolhidos. Qual é a estipulação dele?
que ele cumpra a lei e satisfaça a justiça. Ele fez isso por quem? Pelos seus eleitos. E como é que ele vai salvar os eleitos? Ele vai convencê-los. E eles vão crer nele. E eles serão salvos. Será sempre pela misericórdia. Escutem e vivam. Lembra como é a lei? Faça e viva. Veja como é o Evangelho. Como diz o texto de Isaías 55:3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Não é mais faça, escuta o que Deus tem para te dizer. Creia no Senhor Jesus Cristo e saia dos escombros da morte. E você estará seguro na glória desse pacto, chamado Pacto da Graça. Amanhã, irmãos, se o Senhor nos permitir, se for da vontade de Deus, pela manhã, eu vou trabalhar com vocês o texto de Lucas, capítulo 1, versos 74 e 75, onde nós vamos trabalhar a libertação, porque quando caímos em Adão, nós ficamos presos em algumas amarras. A lei, o pecado, a morte e Satanás. É com base no pacto da graça, no poder do Evangelho, que nós somos libertos para servir ao Senhor em santidade e justiça. Falaremos disso amanhã, se o Senhor nos permitir, e no culto solene, após, nós vamos expor Isaías 59, a razão da necessidade de um mediador no pacto da graça, com base na exposição de Isaías 59, se Deus nos permitir. Vamos orar ao Senhor dessa vez, irmãos, vamos encerrar. Obrigado, ó Deus Santo, Deus bendito, pela bênção de podermos abrir Tua palavra nesse dia tão agradável, Deus, essa noite, um dia de chuva, clima agradabilíssimo, companhia dos irmãos, desfrutando, Senhor Deus, das palavras de vida. Ó Deus, produz vida na nossa alma. Apieda-te de nós, Senhor. Ó, livra-nos da hipocrisia, Deus. Livra-nos da confiança em nós mesmos, da arrogância da nossa alma, da certeza da nossa salvação com base na nossa justiça, não na Tua, Senhor. Ó Senhor nosso, diante das verdades ouvidas aqui, humilha a nossa alma e exalta o Teu nome na nossa vida e na Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.